É bom ver vocês. Deus os abençoe. Deus nos dá a Bíblia para nos ensinar sobre o mundo espiritual que ainda não conhecemos. Além disso, Ele deixou o seu pedido no livro do Apocalipse capítulo 22 de que jamais devemos acrescentar ou tirar algo das palavras da Bíblia de acordo com os nossos pensamentos ou sabedoria. Quando vemos a Epístola aos Colossenses capítulo 1 versículo 26, está escrito que compreender o mistério de Deus, Cristo, que tem sido mantido oculto por épocas e gerações, é o maior enigma entre 66 livros da Bíblia. Então, em Cristo, há mais do que apenas a verdade sobre o Pai. O que podemos aprender na Epístola aos Romanos, capítulo 5? Está escrito, de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Já que Adão representa Cristo, vamos pensar sobre isso mais profundamente. Deus criou apenas Adão e terminou a sua criação? Não, Ele não fez assim. Quem Ele criou ao tirar uma costela de Adão, depois de colocá-lo em um sono profundo? Deus criou Eva, que é chamada de a mãe de todos os seres humanos. Todos esses assuntos não foram registrados nos 66 livros da Bíblia sem um motivo. Todos eles contêm a vontade de Deus que Ele quer ensinar à humanidade. Se não entendermos essa profunda vontade de Deus, não poderemos receber Cristo que vem pela segunda vez, ou a Mãe Celestial, e se falharmos em conhecer o Pai e a Mãe, nunca conheceremos nossos irmãos e irmãs espirituais. No final, não vamos descobrir como receber o perdão de pecados e nem vamos restaurar o reino dos céus perdido. Ao contrário, acabaremos caindo na eterna destruição sem encontrar nada durante a nossa vida. Essa seria uma vida muito infeliz. Quer vivamos confortavelmente ou não, quer desfrutemos de algo ou não, o tempo dado a nós é quase o mesmo. Porém, como está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, as pessoas estão destinadas a morrer uma vez, e o que vem depois disso? Deus não disse que elas enfrentarão o julgamento? Em outras palavras, juízo significa julgamento. Existe algum caso em que alguém foi levado a julgamento embora não tivesse feito nada de errado? Não existe. Isso significa que a humanidade cometeu algo que merece um julgamento. É por isso que a Bíblia diz que a humanidade está debaixo do poder do pecado. Em outras palavras, somos todos pecadores. A Bíblia diz que todos nós devemos passar pelo julgamento. Pelo que vivemos nesta terra durante nossa vida, o que compreendemos e a palavra de quem obedecemos são as coisas mais importantes do julgamento. Não é por esse motivo que a Bíblia diz que Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Além disso, Deus não prometeu abrir o caminho para entrarmos no eterno reino dos céus quando nos encontrarmos com Deus nesta terra, seguirmos seus ensinamentos e vivermos uma vida de expiação e arrependimento? Vamos compreender o mistério de Deus, Cristo, e o mistério do Espírito e da noiva. Vamos obedecer e seguir absolutamente todos os ensinamentos que Deus nos deu quando Ele veio a esta terra pela segunda vez para nos salvar e assim nascermos de novo. Já que as pessoas não sabem pelo que viver ou o propósito de suas vidas, elas trabalham apenas pelas 3 refeições por dia. É claro, devemos trabalhar para isso, mas se apenas tivéssemos nascido para fazer isso. Se esse fosse o propósito de nossa vida, quão miserável e lamentável nossa vida seria! Não nascemos nesta terra apenas para fazer isso. Quando entendermos a verdade fundamental sobre esse assunto, não poderemos encontrar a resposta para a pergunta: por que devemos viver nossa vida de fé em Deus diligentemente? Portanto, hoje, vamos ver a palavra de Deus com o sermão intitulado A Trindade e Cristo.
A Trindade é uma das perguntas que muitas pessoas sempre fazem. Aqueles que não entendem a Trindade não conseguem entender a Bíblia, mesmo que a leiam milhares de vezes. Vocês sabem por que as pessoas não entendem? Em Isaías, capítulo 43, está escrito: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, está escrito que não há Salvador além de Jesus. Vou contar uma história que aconteceu no passado. Um membro mencionou esses dois versículos e me fez uma pergunta. Pastor, em quem devemos crer? Devemos crer em Deus Jeová ou em Jesus? Ele acrescentou: na mesma Bíblia, está escrito que fora de Jeová não há Salvador, e também está escrito que não há Salvador, exceto Jesus. Em quem eu devo crer para ir ao céu? Podemos dizer que todas essas perguntas e confusões vêm do mal-entendido sobre a Trindade. Nós também devemos analisar a Trindade por completo. Existe realmente a Trindade? Não devemos confirmar isso através da Bíblia? Por isso, hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a vontade de Deus sobre esse assunto. Primeiro, vamos entender a palavra Trindade. Qual é o significado da palavra Trindade? Significa Deus Trino, em outras palavras, 3 em 1. O Pai Santo é Deus Pai. O Filho Santo é Deus Filho que veio em carne. A Bíblia também explica sobre Deus que trabalha como o Espírito Santo. Somente quando compreendermos isso, poderemos começar a entender a Bíblia. Se tentarmos ler a Bíblia como se fosse um livro, sem entender essas coisas, não poderemos deixar de ficar confusos, já que a Bíblia consiste em vários conteúdos, como os livros de profecias, os salmos e os livros de história. Portanto, quando temos o conhecimento correto sobre a Trindade, podemos entender exatamente o que Jesus quis dizer quando disse que os 66 livros da Bíblia testificam sobre ele. Por que está escrito no livro de Isaías que fora de Jeová não há Salvador, e no livro de Atos capítulo 4 está escrito que não há outro nome pelo qual podemos ser salvos, exceto Jesus? Se olharmos para esses versículos separadamente, a Bíblia parece ser uma contradição. Já que está escrito dessa forma, em qual nome de Deus devo crer para ser salvo e entrar no céu? Iremos pensar assim. Embora saibamos que os 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus, isso mostra por que precisamos estudar sobre a Trindade. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são diferentes, e sim, o mesmo Deus. Simplificando, isso significa que um Deus desempenha 3 papéis. Ele desempenha o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem separadamente. Quando entendermos que um Deus desempenha 3 papéis, esses versículos não serão mais uma contradição. Deus era conhecido apenas como Jeová na época do Pai, como Jesus na época do Filho, e como Ansanron, o novo nome de Cristo, na época do Espírito Santo. Vocês podem entender a Trindade facilmente se pensarem sobre a água em sua vida cotidiana. Quando ela está no estado líquido, ela é chamada de água. Porém, quando a água ferve acima de 100 graus Celsius, ela evapora no ar e se transforma em um estado gasoso. Como ela evapora, seu nome não é mais água, e sim vapor. Porém, a sua composição muda? Ela continua com a mesma composição da água. Ela apenas muda de forma e se transforma em vapor. Quando a água congela abaixo de 0 graus Celsius, ela se torna gelo. A sua forma mudou, mas e a sua composição? É a mesma da água. Porém, sua forma e nome mudam. Ela recebe outro nome, gelo.
Embora as formas e os nomes sejam diferentes, eles têm a mesma composição. Da mesma forma, Deus Pai Jeová, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo Cristo Ansanron, o novo nome, são todos o mesmo Deus. Cerca de 3.500 anos atrás, Cristo Ansanron usou o nome Jeová quando dividiu o Mar Vermelho. 2.000 anos atrás, ele usou o nome de Jesus quando nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, estabeleceu a igreja primitiva e proclamou o Evangelho da Nova Aliança. Eles não são diferentes, e sim, o mesmo Deus que foi chamado por diferentes nomes. Hoje em dia, muitas pessoas que não gostam de seus nomes, mudam seus nomes, não é? Quando as pessoas mudam seus nomes, elas não mudam quem são. Elas não mudam. Quando entendemos isso, podemos compreender. O que Deus Jeová fez, é o que Jesus Cristo fez, e o que Jesus Cristo fez, é o que o novo nome Ansanron fez. Não devemos considerá-lo como um Deus diferente apenas porque ele tem um nome diferente. Eles são o mesmo Deus. Hoje, vamos confirmar todos esses assuntos através da Bíblia. Vamos confirmar isso através da Bíblia juntos. Vamos para a Epístola aos Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5, diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, aqui, está explicando sobre Cristo Jesus que foi mencionado acima. Ele subsiste em qual forma? Pois ele, subsistindo em forma de Deus. A quem a palavra Deus se refere nesse versículo? Refere-se à própria natureza de Deus Jeová. Assim, quem é Deus Jeová em sua natureza? Jesus. Em outras palavras, Jesus e Jeová são o mesmo Deus. Na época do Pai, há 3.500 anos, Deus usou o nome Jeová. Mais tarde, ele apareceu com o nome de Jesus na época do Filho. E na época do Espírito Santo, ele aparecerá pela segunda vez, com o novo nome de Jesus, para dar a salvação à humanidade. Isso é exatamente o que a Bíblia explica. O fato de que Deus tem um nome diferente não significa que Deus Jeová, Deus Jesus e Deus Espírito Santo, ou seja, o novo nome, são diferentes. Se fosse assim, a palavra Trindade seria incorreta. A palavra Trindade se refere ao Deus Triuno. Isso significa que os três são um. Vamos para outro versículo no livro de Isaías, capítulo 9. Quando lemos desde o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1, Deus dá muitas profecias sobre o nascimento de Jesus. Vejamos o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqui, um filho significa Jesus, certo? O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Ele descreve um dos títulos de Jesus Cristo. Então, o que mais o menino será chamado? Deus Forte. E quem mais ele é? Pai da eternidade. Na Bíblia em inglês, o Pai é descrito como Pai Eterno. Ele é o Pai Eterno. Quem será chamado com esse título? O Filho que há de nascer. Portanto, quando Deus Jeová, que estava em espírito, veio a esta terra em carne, ele veio com o nome de Jesus para realizar a sua missão como Filho. Ele desempenhou esse papel para a salvação da humanidade. Está escrito que o Pai, que existe eternamente, nasceu na terra como um filho, com o papel do filho. Devemos entender esse assunto claramente. Aqui, as palavras menino e filho não se referem a Jesus Cristo? De acordo com a Epístola aos Filipenses, quem é Jesus? Não está escrito que Jesus é, em sua natureza, Deus Jeová? Não apenas o Novo Testamento testifica sobre Jesus dessa maneira, mas também o profeta Isaías profetizou sobre Jesus 700 anos antes de ele nascer. Mesmo com apenas esses 2 versículos, há necessidade de continuar argumentando sobre a Trindade? Alguém ainda pode dizer, Jeová e Jesus são diferentes?
Deus, o Pai da eternidade, nasceu nesta terra com o nome de Jesus para desempenhar o papel do Filho. O apóstolo João explicou sobre esse assunto no Evangelho de João capítulo 1. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O princípio não é o começo da criação dos céus e da terra? Está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Qual é o nome de Deus que disse, haja luz no princípio? É Deus Jeová. Vejamos o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Está claramente falando sobre Deus Jeová que criou todas as coisas. O verbo é usado como uma outra maneira de descrever Deus. Vamos ver o versículo 14 para ver como o verbo, que é Deus, aparecerá nesta terra. No versículo 14, está escrito, e o verbo, o que o verbo, ou seja, Deus, no capítulo 1, versículo 1, se fez? Ele se fez carne. No livro de Isaías capítulo 9, o profeta Isaías não profetizou que Deus, o Pai da eternidade, certamente viria a esta terra como um menino e nasceria como um filho? Porém, quando ele veio, o nome do Pai mudou. Quando ele veio à terra em carne, ele usou o nome de Jesus. Dessa forma, Deus Jeová e Jesus são o mesmo Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o Filho unigênito? É Jesus. Quem é Jesus que veio em carne e habitou nesta terra? Ele é Deus Jeová que existia como Verbo no princípio da criação. Já que as pessoas não compreendem isso, se de repente dissermos, creem em Cristo Sanhon, creiam no novo nome, eles nos interpretarão mal, pensando, por que o novo nome é Cristo Sanhon? Por que nós temos que crer em Cristo Sanhon nesta época? Quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos e pregou o Evangelho, os judeus o rejeitaram, dizendo que o Deus em quem eles acreditavam era Jeová e que ele nunca poderia ser Jesus. Foi porque eles não entenderam a importante profecia no livro de Isaías capítulo 9 de que o Deus forte, ou seja, o Pai da eternidade, viria a esta terra, em carne, como filho. Foi assim que eles chegaram a ver Jesus como um mero humano, apenas um filho de José, o carpinteiro. Embora as palavras que saíram de sua boca fossem comoventes e preciosas, eles o rejeitaram por causa da sua percepção errada. Eles rejeitaram o seu Deus a quem adoravam. Eles rejeitaram o Deus Todo-Poderoso, bateram nele com seus punhos e não hesitaram em falar todos os tipos de insultos e maldições contra ele. Podemos dizer que todas essas situações aconteceram porque as pessoas naquela época não entendiam completamente a profunda verdade da Trindade. Hoje, quando estudamos a Bíblia, podemos entender que Deus Pai Jeová e Deus Filho Jesus são o mesmo Deus através do Evangelho de João capítulo 1, e também, Deus já explicou essa verdade completamente em Filipenses capítulo 2 e no livro de Isaías capítulo 9. Então, não há espaço para contestar o fato de que Deus Pai Jeová e Deus Filho Jesus são o mesmo Deus, não é? Mesmo que houvesse apenas 2 ou 3 testemunhas, seria o bastante para crer nisso. No entanto, há muitos versículos conectados que mostram isso. No livro do Apocalipse capítulo 1, Deus Jeová disse, eu sou o Alfa e o Ômega. E no livro do Apocalipse capítulo 22, Jesus também disse,
Eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega não significa o começo e o fim? Se eles fossem deuses diferentes, o fim deles poderia ser o mesmo, mas o começo deles nunca poderia ser o mesmo. Já que outras igrejas não podem definir claramente a Trindade, elas simplesmente dizem: Deus Jeová é o Pai, e Jesus é apenas o Filho. Como o Pai e o Filho podem ter o mesmo começo? Isso já não é contraditório? Alguns podem perguntar: então, por que Jesus é chamado de Filho? Devemos entender claramente o motivo. Sua natureza é a do Pai da eternidade, mas ele escolheu esse caminho para a salvação da humanidade. Não está escrito no livro de João, capítulo 13, que Jesus deu o exemplo para a humanidade, para que eles possam fazer o mesmo que Jesus fez por eles? Vamos pensar sobre isso. Se Jesus não tivesse guardado o sábado, ele não poderia entrar no céu? Se Jesus não tivesse guardado a Páscoa, ele não poderia ir ao céu? Todas essas leis são necessárias para nós, pecadores. Deus está acima da lei. Deus é aquele que estabeleceu todas essas leis para nós, pecadores. Foi para nos dar o perdão de pecados. Mesmo assim, o que Jesus fez? Ele guardou o sábado e a Páscoa, e recebeu o batismo pelo qual o pecador pode fazer expiação pelos pecados. Jesus precisava ser batizado? Não, ele não precisava. Então, por que ele recebeu o batismo? Ele não disse: eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também? Portanto, podemos entender completamente que Deus Pai Jeová e Deus Filho Jesus são o mesmo Deus. Então, alguns podem se perguntar sobre as palavras escritas no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eles podem pensar: o Pai e o Filho são o mesmo Deus, então como podemos entender o Espírito Santo? O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo são todos os nomes do mesmo Deus. A única diferença é se foi usado na época do Pai, na época do Filho ou na época do Espírito Santo. Então, vamos entender sobre Deus Jeová e o Espírito Santo, e também sobre Jesus e o Espírito Santo. Vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. No capítulo 2, versículo 1, está escrito: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos, quem nós temos, advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, que Jesus é o advogado, aquele que fala em nossa defesa. Nosso advogado não é Jesus Cristo? Vamos ver sobre esse advogado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. No versículo 26, Jesus disse: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Quando lemos o versículo 26, podemos ver que o Consolador, ou seja, o advogado, é o Espírito Santo. Porém, o que é dito na primeira epístola de João? Quem é o advogado? Está escrito que Jesus Cristo é o advogado. Quando comparamos as palavras escritas na primeira epístola de João capítulo 2, versículo 1, com o Evangelho de João capítulo 14, versículo 26, podemos confirmar que o advogado é Jesus, e que Jesus e o Espírito Santo são o mesmo Deus. O Espírito Santo é Jesus, e Jesus é o Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia está explicando agora. Portanto, Jesus e o Espírito Santo jamais podem ser diferentes. Eles são o mesmo Deus. Então, Deus Jeová e o Espírito Santo devem ser o mesmo também. Vamos continuar a confirmar esse assunto. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ver o capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus,
Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vamos ver que tipo de Espírito é o Espírito de Deus no versículo 10. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso significa que o Espírito Santo conhece tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Então, isso não significa que o Espírito Santo é Deus Jeová? Deus Jeová e Jesus são o mesmo Deus, Deus Jeová e o Espírito Santo são o mesmo Deus, e Jesus e o Espírito Santo são o mesmo Deus. Em outras palavras, Deus Jeová, Jesus e o Espírito Santo, o novo nome Ansanron, não são diferentes, e sim, o mesmo. Então, quem dividiu o Mar Vermelho na época de Moisés, antes da época de Jesus? Vamos pensar sobre isso na época do Filho. Foi Jesus. É claro, Deus Jeová dividiu o Mar Vermelho, mas do ponto de vista da Trindade, Jesus Cristo foi aquele que dividiu o Mar Vermelho na época de Moisés. Por quê? Porque ele é o mesmo Deus. Com qual nome Jesus virá na época do Espírito Santo? Na sua segunda vinda, ele virá com um novo nome, Ansanron. Então, quem veio pregar o Evangelho nesta época? Com quem ele está chamando seus filhos? Na época do Espírito Santo, ele veio com a Mãe Jerusalém Celestial, a noiva do Espírito Santo. Eles não estão proclamando ao mundo inteiro: venham a mim, povo meu? Da perspectiva da época do Espírito Santo, aquele que foi crucificado há 2000 anos foi Cristo Ansanron. Quem dividiu o Mar Vermelho há 3.500 anos foi Cristo Ansanron. Aqueles que não entendem a Trindade podem ficar confusos, perguntando: a Bíblia não diz que Jeová fez isso. Eles estão certos. Não é errado dizer isso. Porém, do ponto de vista da Trindade, tudo o que Deus Jeová fez, foi feito por Cristo Ansanron. Tudo o que Jesus fez, foi feito por Cristo Ansanron. Porque eles são o mesmo Deus. Já que Deus usou um nome diferente, as pessoas continuam pensando que eles são diferentes. Por isso, para elas, todos os ensinamentos da verdade nos 66 livros da Bíblia não parecem estar conectados uns com os outros. Porém, quando entendemos a Trindade, não podemos confirmar que todas elas são as palavras de Deus que é confiável. Portanto, a fim de desvendar o mistério de Cristo Ansanron e da Mãe Celestial Nova Jerusalém, que são os protagonistas do grande enigma, devemos primeiro entender a Trindade. Nunca deve haver nenhuma confusão ou controvérsia sobre a Trindade. Água, vapor e gelo são a mesma coisa. Eles estão apenas em uma forma diferente. Na época do Pai, Deus realizou a sua obra com o nome de Jeová, e na época do Filho, ele veio a Israel e pregou o Evangelho com o nome de Jesus. Na época do Espírito Santo, ele veio para a Coreia, a longínqua terra do Oriente, e pregou o Evangelho com um nome e forma diferentes. Embora eles sejam diferentes em nome e forma, eles são o mesmo Deus. Através disso, vamos entender que um único Deus tem guiado a obra da salvação. O protagonista do novo nome certamente aparecerá nesta terra com a verdade da Páscoa da Nova Aliança, que é o selo de Deus. Filhos celestiais, quando vocês o virem aparecer com o seu selo, vocês devem dizer imediatamente: Amém, e segui-lo sem hesitar. Não é assim que Deus está mostrando o caminho em Sião? Pedindo a vocês que tenham a fé correta no Pai e na Mãe Celestiais, e marchem em direção ao eterno reino dos céus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.